todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro, o Deus invisível e imortal. Até então, porque Ele se manifestará a nós, todos verão seu rosto, o Santo de Israel. Gostaria de ler 1 Samuel, capítulo 6, glória a Deus, e o versículo 19, que diz assim: E feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-semes: Quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo, e a quem subirá dentre nós? Desde nós enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para nós. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa passagem maravilhosa, a qual os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra. Por quê? Porque a arca do Senhor estava em terra estranha. A arca do Senhor foi roubada pelos filisteus, né? Então a gente vê aqui, deixa eu ver uma coisa. Foi quando os filisteus atacaram o povo de Israel e a guerra foi muito intensa e eles conseguiram roubar. Conseguiram levar a arca do Senhor, derrotaram muitos dos israelitas e os filhos de Eli também foram mortos. Os filhos do sacerdote Eli morreram nessa guerra. E quando o povo de Israel que escaparam chegaram até Siló, chegaram até Eli, sacerdote, perguntou: E aí então, como foi a guerra? E eles responderam: Olha, foi terrível, foi um estrago. A arca do Senhor foi levada pelos filisteus. E Eli então ficou muito chocado. E aí falaram assim também: os seus filhos também morreram na guerra. Foi um choque muito grande para o sacerdote Eli, mas o sacerdote Eli, quando ele ficou sabendo que roubaram a arca, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Ele caiu porque ele era muito gordo e ele ficou muito assustado, muito chocado com tudo. Ele caiu, quebrou o pescoço por essa notícia, da qual levaram a arca do Senhor. E levando a arca do Senhor, isso era uma derrota muito grande para o povo de Israel. Isso não poderia ter acontecido, mas Deus permitiu tudo isso. Tudo por causa de quê, né? Tudo por conta de quê, né? Por causa da desobediência do povo, né? E Deus permitiu isso, porque a arca, às vezes levavam a arca também para a presença do Senhor estar ali, ajudando eles na guerra. Mas, na verdade, não estava tomando conta de nada, né? Deixou tudo a desejar. Os filhos de Eli, o do sacerdote Eli, não obedeciam à voz de Eli como pai. Eli desistiu de corrigir até os seus filhos porque eles não obedeciam, né? Eles faziam coisas horríveis dentro da casa do Senhor. Eles prostituíam. Eles levavam prostituta no fundo da casa, né? Ali na igreja, para prostituir, para adulterar.
para fazer coisa errada, e depois eles iam oferecer sacrifício para Deus e sem ordenação, sem autorização, né? Eles ofereciam sacrifício. Eles queriam fazer a obra de Deus pecando. Eles queriam fazer a obra de Deus da forma deles, né? Estava horrível a situação lá em Israel. E Deus permitiu que os inimigos viessem. Deus permitiu que os inimigos assolassem Israel, né? Deus permitiu. Meu Deus, né? E aí então levaram a arca embora para a terra dos filisteus. Acabou ali a glória de Israel, porque a arca foi tirada. A presença do Senhor foi tirada, porque a arca representava Deus ali, pessoalmente. A arca representava a glória de Deus. Aonde a arca de Deus estava era a bênção para as pessoas. A glória do Senhor, a presença do Senhor. E os filisteus levaram e colocaram lá na igreja deles, lá no templo de Dagon, o seu ídolo. E acontece que a arca de Deus ficou de frente para o ídolo. Aí no outro dia seguinte, quando eles levantaram, que eles entraram na igreja deles lá para orar, o Deus deles estava caído no chão, o Dagon. Estava caído no chão, quebrado as mãos e os pés, porque caiu diante da arca, caiu diante da presença do Senhor. E eles levantaram de novo, arrumaram de novo aquele ídolo, Dagon. Aí no outro dia também aconteceu a mesma coisa. Aquele ídolo caiu perante a glória de Deus, a face de Deus ali, né, representando ali naquela arca. E dentro daquela arca tinha o maná, os 10 mandamentos e a vara de Araão. Então, e ali representando as bênçãos de Deus. E aquele ídolo grande caía diante da arca do Senhor. E os filisteus já começaram a se incomodar e ver realmente que não tinha jeito, porque Deus não tinha comunhão ali com os ídolos, com as coisas ruins, né? E não foi só isso, aconteceu muitas coisas ruins, muitas doenças lá na Filisteia. Aconteceu muita doença, muita coisa terrível, vergonhosa. Deus começou a ferir eles de hemorroidas. De hemorroidas. Ferir os filisteus de hemorroidas. Tinha praga de ratos. Deus começou a mandar pragas. Tudo isso por causa do quê? Porque eles levaram a arca sem autorização. Eles levaram a arca de Deus, eles roubaram a arca de Deus. E aí então eles falaram, vamos tirar essa arca daqui, porque essa arca está dando problema para nós, vamos mandar embora, né? Vamos mandar embora. E levaram. Mandaram levar embora, mandaram buscar. Mas para isso, eles tiveram que fazer sacrifício a Deus, se humilharem perante Deus, para Deus poder tirar aquelas hemorroidas. Deus pediu para que eles se humilhassem, fizessem sacrifício para Deus tirar, né? Para Deus tirar os ratos, né? E aí Deus tirou. Mas eles tiveram que saber que Deus é Deus em cima no céu, embaixo na terra, e tem que ser respeitado, né? Não é do jeito que eles queriam, da forma que eles queriam, né? Achando que a arca de Deus ali seria mais um troféu para eles, né? E não é assim. As coisas de Deus têm que ter zelo, as coisas de Deus têm que ter prudência, as coisas de Deus não é de brincadeira não. Ou a gente ou a gente não é verdade? Ou a gente é crente ou a gente não é crente. A glória de Deus tem que estar na nossa vida. A presença do Senhor tem que ser real na nossa vida, né? Muitas pessoas dizem, nesse ano eu vou orar mais, nesse ano eu vou jejuar mais, nesse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né?
Aí depois chega na metade do ano, esquece das promessas, né? Mas que a gente possa respeitar a glória de Deus, respeitar a palavra de Deus, respeitar as bênçãos do Senhor, porque ali estava, né, a vara, né, a vara de Arão representando o sacerdócio, né, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes, o Senhor nos fez para que nós venhamos a ser seus portadores da glória de Deus. Temos que carregar essa arca, a arca dentro de nós, que é a glória de Deus dentro de nós, a presença do Senhor dentro de nós, né? A vara, o sacerdócio, né? Quantas das vezes o Senhor tem falado que nós somos sacerdotes do Senhor, glória a Deus, né? Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E também somos portadores de carregar o maná. Se nós somos a arca de Deus, nós temos que ter maná dentro de nós. O maná que representa o pão, o alimento, que significa a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. A palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante do que espada, gomo de 2 gumes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor dos exércitos, né? E aí então, também dentro dessa arca, os 10 mandamentos têm que estar dentro de nós. Nós somos a arca agora, portadores da glória de Deus. Os 10 mandamentos dentro dessa arca, que é os 10 mandamentos representando que é a lei de Deus, a graça de Deus resumida em 2 mandamentos, né? Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Nós estamos sendo arca do Senhor, né? Temos que estar carregando de nós a glória do Senhor, a presença do Senhor Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus onipotente, o Deus que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? Não ser portadores de calúnia, né? Não ser portadores de mentiras, não ser portadores de coisas ruins, né? Glória a Deus, não deixar o mal nos envolver, não deixar dentro dessa arca a idolatria nos envolver, né? Trazer para dentro de nós coisas ruins. Engrandecido é o nome do Senhor dos exércitos. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja Deus, que essa palavra nessa manhã venha trazer reflexão para nós, porque Eli era sacerdote, né? Eli era sacerdote, estava ali para cuidar da arca do Senhor, mas não teve jeito, porque os inimigos venceram a guerra, porque Eli não estava cuidando com autoridade, deixou a casa do Senhor de qualquer forma. Ele não tinha autoridade mais, né? Não tinha autoridade mais. E tem que ter autoridade, porque senão a casa de Deus vira uma bagunça. Porque as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Não é do jeito que os filhos dele queriam. Não era do jeito que o povo de Israel queria. Era do jeito que Deus estava querendo. Deus é cheio de ordenança. Deus é cheio de cobrança mesmo. É assim. Quem não gosta de cobrança é porque não lê a Bíblia. Porque Deus cobra mesmo. Deus trouxe um pregador aqui na quinta-feira para falar: ei, eu vou quebrar esse vaso. Eu vou tratar se você não entrar na linha. Não foi isso que Deus falou? Deus falou que vai moer. Não foi isso que Deus falou quinta-feira? Que Deus vai trabalhar, porque Deus é oleiro, né? Mas a palavra de Deus está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Nós não queremos ouvir a correção, a gente quer ouvir, que beleza, que bonito, que bênção. É isso que a gente quer ouvir. Que linda, que fofa, né? É isso que a gente quer ouvir. Mas não é isso que Deus está falando, não.
Deus está falando para descer na casa do oleiro. Deus está falando para a gente se humilhar perante a sua face, né? Muitas pessoas deixam a desejar as coisas de Deus, deixa para lá as coisas de Deus e está tudo certo. Não quer que o Eli venha cobrar, não quer que Eli venha corrigir. Deus falou, Eli, você não corrige, né, Eli? Você não corrige, você deixa aí do jeito que eles querem fazer, né? Espírito de prostituição, espírito de pombagira, espírito de fornicação, olha aí, né? Olha aí. Fazendo o que quer dentro da casa de Deus, e você não fez nada, hein, Eli? Não fez nada não, né? Não fez nada não, né? Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós temos que pegar a rédea, nós temos que pegar o cajado, nós não podemos deixar as coisas de qualquer forma, levar a vida do jeito que a gente acha que tem que ser. Nós não temos que achar que as coisas têm que ser do jeito nosso, né? O pastor, ele tem que fazer tudo que eu quero, né? A pessoa quer fazer do jeito dela, do jeito dele, do jeito que ele acha que é, né? Se deixar, olha lá o que aconteceu, prostituindo dentro da casa do Senhor, mentindo dentro da casa do Senhor, né? E o que aconteceu? Eli não teve autoridade, Eli não teve ousadia, caiu, quebrou o pescoço, morreu, porque não tomava rédea, não fazia a obra de Deus com autoridade, com perfeição, fazia tudo do jeito dele, né? Às vezes tinha dó, às vezes tinha medo de perder, e acabou perdendo mesmo. A guerra, ele perdeu a guerra também. O povo de Israel foi derrotado, até os filhos dele morreram, até a arca de Deus foi roubada, tudo por conta que o pastor não fez a obra que tinha que fazer, tudo porque não tinha autoridade, deixou a desejar, né? Deixou a desejar. Mas não é assim as coisas de Deus, não, né? Temos que voltar aí a tomar as rédeas, temos que fazer sim a obra do Senhor, sim, né? Glória a Deus, e temos que ter comunhão com Deus, falar diretamente com Deus, ser humilde e manso de coração, ter respeito, né? Pelas coisas do Senhor, ter zelo pelas coisas do Senhor, porque há poder no sangue de Cristo, poder no nome de Cristo. Não há Deus maior que o nosso Deus, em cima no céu, embaixo na terra. E que nós não venhamos fazer promessas, que nós não venhamos cumprir ela, que nós não temos capacidade para isso. Mas não precisamos fazer promessa, é só obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferido o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Quem fez o estrago entre o povo? O Senhor feriu 50.070 homens. Tá vendo? Deus não fere, né? Deus deixa tudo assim de qualquer forma mesmo, né? Tá. Deus passa a mão na cabeça e vai deixando, né? Ai daquele que deixa as coisas do Senhor a desejar, né? Ai daquele que deixa as coisas do Senhor bagunçado, né? O Senhor trata. O Senhor falou que ia tratar na quinta-feira, o Senhor falou que ia tratar, e o Senhor está tratando. O Senhor está tratando a muitos, né? A muitos, né? Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Está entendendo? Então as pessoas lá falaram, não falaram assim, ó, nossa, que Deus ruim, nossa, que Deus injusto, que matou, né, 50.000
e 70 homens, nossa, para que fazer esse estrago tão grande? Mas eles não falaram isso. Eles disseram assim, nossa, quem vai parar perante esse Deus santo? Santo, quer dizer, ele não aceita coisa errada. Esse Deus é santo, esse Deus é justo. Esse Deus é justo. Esse Deus é poderoso. Certo? Ou nós saímos de cima do muro, ou Deus trata. Está pensando que Deus é Deus de escarnecer? Deus não se escarnece, não. Né? Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado. Porque esse Deus, ele é santo e justo. Quando está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando do Espírito Santo. E nós temos que carregar a glória do Senhor dentro de nós, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Né? Então, remeter a arca do Senhor. E fizeram subir. Tiveram que tirar a arca de Deus porque estava no lugar errado. Sabia que a arca de Deus não pode ficar em lugar errado? Às vezes nós queremos que a arca do Senhor fique em lugares errados. Mas sabia que Deus não permite que fique em lugar errado? A arca do Senhor tem que ficar no lugar certo, na pessoa certa. Tem lugar que não cabe a arca de Deus. A arca de Deus não fica em qualquer casa, não, viu? Nem em qualquer nação. A arca de Deus não fica em qualquer lugar. A arca de Deus, ela tem um lugar certo para ela ficar. Porque Deus Deus não conjumina com coisa errada. A arca de Deus, ela não fica numa casa aonde não se voltam para Deus, aonde não se converte de coração. Aonde tem a sujeira, a imundícia, a arca de Deus não fica. A arca de Deus, ela fica no lugar dela, no santuário, que é a glória de Deus. Significa o quê? O nosso ser, a nossa vida. A arca de Deus, ela quer ficar aqui, dentro de nós. Mas se dentro de nós tem ódio, raiva, maledicência, concupiscência, chocarrice, meninice, afrontas, não, a arca de Deus não fica. Não fica, é perigoso a pessoa ser ferida de hemorroidas, né? Ferida de tanta coisa ruim, né? Deus fere, Deus quebra o vaso, porque Ele precisa habitar num lugar puro e santo, porque Ele é limpo. Por isso, glória a Deus, nós não podemos deixar a glória do Senhor ir. Temos que pegar essa glória e deixar ela dentro de nós. E se nós fizermos as coisas de Deus de qualquer forma, a morte chega, porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ficar então com essa palavra, meditar bem, para que o Senhor continue reinando dentro de nós, a glória do Senhor continue dentro de nós, porque o inimigo filisteu está aí, querendo roubar nossa arca, querendo roubar nossa glória, querendo roubar nossa paz. Filisteus em cima de filisteus. Mas basta nós querer ou não, né? Basta nós querer ou não. Louvado seja Deus. Não vamos deixar o filisteu levar de jeito nenhum.
Não vamos deixar Satanás levar de jeito nenhum a arca de Deus que está dentro de nós. A paz do Senhor, né? A graça de Deus em nosso coração, nós não vamos deixar o filisteu roubar de forma alguma. E nós não vamos fazer a obra de Deus relaxadamente. Porque a obra de Deus é em primeiro lugar. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Né? Que muitos pisem em cima das coisas de Deus para satisfazer seus próprios egos. E querem que Eli abaixe a cabeça. Querem deixar as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. E as coisas de Deus têm que ter cobrança sim. Porque Deus, Ele cobra mesmo. Ou você faz certo, ou você não faz. Ou você está dentro, ou você está fora. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus não tem meio termo. Deus nunca apalpou o pecado. E jamais vai apalpar. Por isso que Ele está todo dia exortando, para que a gente venha a se consertar. Né? Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Cordeiro. Vamos guardar a arca do Senhor. Para que a gente possa ser abençoado. Amém? Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo.